Bom, pessoal, eu vou resolver aqui agora o exercício número 52. Eu já fiz esse exercício, já deixei ele aqui disponível para vocês, mas eu não fiz ele inteiro, porque eu disse lá no momento que nós não tínhamos informações suficientes para determinar a resposta completa. Agora que nós já estudamos a refração nas cordas, nós podemos resolvê-lo completamente. Então, eu vou fazer mais uma vez. Se você já entendeu completamente a solução, ok, passe aí para o final ou escute só o início, né? Não sei como vai ficar a ordem da solução, mas veja só aquela parte que é nova, tá bom? Eu vou fazer o exercício como um todo porque eu acho que vale a pena algumas discussões aqui, certo? Vou aqui ler o exercício então. Ele diz o seguinte: considere um sistema formado por duas cordas elásticas diferentes, com densidades lineares μ1 e μ2, tal que μ1 é maior que μ2. Na corda de densidade linear μ1, é produzido um pulso que se desloca com velocidade constante e igual a v, conforme indicado na figura abaixo. Após o intervalo de tempo ΔT, depois de o pulso atingir a junção das duas cordas, verifica-se que o pulso refratado percorreu uma distância 3 vezes maior que a distância percorrida pelo pulso refletido. Com base nessas afirmações, podemos afirmar, respectivamente, que a relação entre as densidades lineares das duas cordas e que as fases dos pulsos refletido e refratado são corretamente relacionados na alternativa. Então, tá aí a relação entre as densidades lineares de massa e também quais são as fases dos pulsos: incidente, refletido e refratado. Então, vamos lá. Ó. Aqui o problema diz para a gente que existem duas cordas de densidades lineares unidas, correto? O ponto de junção é esse aqui, ok? Na corda de densidade linear μ1, que é a mesma coisa que ΔI, existe um pulso de onda incidente se propagando com uma velocidade v. Ele se propaga em direção à junção entre as duas cordas, correto? Ao atingir essa junção, nós observaremos que dois fenômenos ondulatórios acontecerão. Parte da energia incidente refratará, passando a se propagar pela corda de densidade μ2, e uma outra parte sofrerá reflexão, retornando para a corda de densidade μ1. Então, em um determinado momento, após o pulso atingir a junção entre as duas cordas, nós observaremos o seguinte: haverá um pulso se propagando pela corda 1 e haverá um pulso se propagando pela corda 2. Aqui estará o pulso refratado e aqui estará o pulso refletido, certo? Notem que a densidade linear da corda 1, eu vou continuar usando o símbolo delta, tá bom? Só para seguir os padrões que a gente já estava usando aí, mas saibam que μ1 é igual a ΔI e que μ2 é igual a ΔI, ok? Bom, de acordo com o problema, ΔI, né, μ1, é maior que ΔI, que é μ2, certo? Então, nós temos um pulso de onda passando da corda mais densa para a corda menos densa. Nessa situação, como eu disse para vocês anteriormente, a junção se comporta como uma extremidade livre, ok? Portanto, ocorre refração e o pulso refratado apresenta a mesma fase do pulso incidente. Notem que é uma crista, então será aqui também uma crista. E a fase do pulso refratado independe do tipo de junção, ok? Então, nós temos aqui que o pulso refratado é uma crista, pois não aconteceu inversão de fase. E nós observaremos que, como a junção se comporta como extremidade livre, o pulso refletido não sofre inversão de fase. Portanto, nós temos aqui se propagando ao longo da corda 1
também uma crista. Notem que este pulso se propaga para a esquerda, pois ele foi refletido, e este outro pulso se propaga para a direita, é o pulso refratado, correto? Observem, o problema diz para a gente que a densidade da corda 1 é maior que a densidade da corda 2. Como eu já disse, velocidade e densidade são inversamente proporcionais. Sendo assim, naquela corda de maior densidade, nós observaremos menor velocidade. Logo, a velocidade de propagação do pulso na corda 1 é menor que a velocidade de propagação do pulso na corda 2, ok? São diferentes, visto que são cordas diferentes, são meios diferentes, não é isso? Bom, o problema quer saber da gente qual é a relação entre as densidades e também as fases dos pulsos. Percebam que as fases nós já podemos analisar. Ó, a alternativa A diz que o pulso refletido sofre inversão de fase, falso. O pulso refletido e refratado não sofre inversão de fase, é uma possibilidade. Então, essa letra B pode ser uma possibilidade para a gente como resposta, porque ele diz que não ocorre inversão de fase, como de fato não ocorre, ok? O item C diz que o pulso refletido não sofre inversão de fase, mas o pulso refratado sofre. Isso é falso, né? Na refração não ocorre inversão de fase, então essa alternativa está errada, assim como a letra A. E no item D, diz que o pulso refletido e o pulso refratado não sofrem inversão de fase. Então, ela pode ser uma possibilidade. Nós temos que decidir agora qual é a alternativa correta, se é a B ou se é a D. Para isso, nós devemos achar uma relação entre as densidades de massa, correto? Eu já havia feito isso num outro exercício, mas eu vou resolver novamente, ok? Bom, notem que o problema quer da gente uma relação entre as densidades de massa. Em qual equação essas densidades estão presentes? Na definição de velocidade de propagação de uma onda em uma corda. Notem, V1 pode ser escrito como sendo F dividido por ΔI, em que esse F representa a força e ΔI é a densidade linear de massa da corda 1. E V2 é igual a raiz de F, força, sobre a densidade linear da corda 2, correto? Como eu falei para vocês anteriormente, pelo fato dessas cordas estarem unidas, né, elas estão tensionadas, esticadas pela mesma força. Então, esse valor F, que aparece aqui nessa equação, é idêntico a esse valor F que aparece nesta outra equação, não é verdade? Sendo assim, eu posso isolar F nas duas equações. Notem, eu teria que V1 elevado ao quadrado, porque para tirar F da raiz eu preciso elevar os dois lados da equação ao quadrado, né? Então, eu teria V1 ao quadrado igual a F sobre ΔI. Portanto, eu tenho que a força que estica a corda 1 é igual a V1 ao quadrado vezes a densidade linear de massa da corda 1. Posso fazer o mesmo aqui para a corda 2, né? Elevo os dois lados ao quadrado, então eu tenho V2 ao quadrado igual a força dividido pela densidade linear de massa. Com isso, eu encontro que a força que estica a corda 2 é igual à velocidade de propagação do pulso nessa corda ao quadrado vezes a densidade linear de massa desta corda. Como eu disse para vocês, essas forças são iguais, portanto, esta expressão deve ser igual a essa. Então, eu tenho que V1 ao quadrado vezes a densidade de massa da corda 1 deve ser igual a V2 ao quadrado vezes a densidade de massa da corda 2. Notem que para achar uma relação entre as densidades aqui, eu preciso saber os valores das velocidades. Como que eu sei esses valores? O problema não deu, né, quanto é cada um, mas ele deu umas informações que são bem interessantes. Ele diz que após um intervalo de tempo ΔT, depois do pulso atingir a junção das duas cordas, verifica-se que o pulso refratado percorreu uma distância 3 vezes maior que a do pulso refletido. Isso é verdade porque a velocidade do pulso refratado é maior que a velocidade do pulso refletido. Então, notem,
Eu sei que no intervalo de tempo ΔT, o pulso que percorre a corda 2 percorreu uma distância 3D, enquanto que o pulso refletido percorreu uma distância D. Notem que eu não sei qual é essa distância, eu só sei que o pulso refratado percorre uma distância 3 vezes maior do que o refletido. Então, se o refletido percorre uma distância D, o refratado percorrerá 3D, tudo em um mesmo intervalo de tempo, certo? Com essas informações, nós podemos escrever que a velocidade pode ser determinada através da definição básica de velocidade, né? Velocidade é distância sobre tempo, elevado ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui, foi só uma substituição, né? No lugar de V1, eu coloquei a definição de velocidade, a distância sobre tempo. Mas, no caso, é a distância percorrida pelo pulso na corda 1, que é o pulso refletido. Nós vimos que ele percorre uma distância D, não é isso? Enquanto que o pulso refratado, que está na corda 2, percorre uma distância 3 vezes maior, portanto, 3D, dividido por ΔT, né? O mesmo intervalo de tempo, já que o problema diz isso aí, que um percorre uma distância 3 vezes maior que o outro no mesmo intervalo de tempo. Isso tudo aqui elevado ao quadrado, vezes a densidade linear de massa da corda 2. Notem que nós podemos resolver essa potência, né? Eu teria d quadrado dividido por ΔT ao quadrado vezes a densidade de massa da corda 1. Isso é igual a 9 vezes d ao quadrado dividido por ΔT ao quadrado vezes densidade da corda 2. Observem aqui, tem d quadrado de um lado e d quadrado do outro. Dá para a gente simplificar. Sai e sai. Tem ΔT quadrado de um lado e ΔT quadrado do outro. Também dá para simplificar. Sobra para a gente aqui, então, que a densidade linear de massa da corda 1 é igual a 9 vezes a densidade linear de massa da corda 2. Como era de se esperar, né? A densidade da corda 1 é maior que a densidade da corda 2. Quantas vezes? 9. Portanto, qual é a possibilidade de resposta? É o item D. A densidade da corda 1 é 9 vezes maior que a da corda 2 e o pulso refletido e refratado não sofre inversão de fase. Isso porque a junção se comporta como uma extremidade livre, visto que o pulso está se propagando da corda mais densa para a corda menos densa. Com isso, eu finalizo totalmente esse exercício. Façam agora as atividades sugeridas e, se surgir dúvida, me procurem pelo fórum. Espero vocês por lá, hein?